Qual futuro você quer para os seus filhos? 17 de maio é o Dia Internacional da Reciclagem e por isso viemos com um episódio especial para falar sobre esse assunto que a gente não pode ignorar. Afinal de contas, a gente é responsável pelo que a gente consome e fazer o descarte correto é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, você sabia que a indústria também faz parte da solução sustentável que o mundo tanto precisa? E isso passa por novos processos, novas tecnologias e, claro, muita inovação. É sobre isso que a gente fala no episódio do podcast de hoje, Indústria de A a Z. Eu sou Judite Aragão e vamos conhecer como funciona a economia circular na maior recicladora de alumínio do mundo, a Novelis. A conversa é com o vice-presidente de suprimentos da empresa, Alfredo Veiga, para entender como está a indústria na fita da reciclagem, o que cabe a nós e aos nossos governantes. Eu converso com o Davi Bontempo. Ele é gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI. Sem mais delongas, vamos para a conversa? Então, Alfredo, conta para a gente sobre as vantagens do alumínio em relação à reciclagem e como que está o Brasil nesse sentido? Bom, o alumínio, ele é a grande vantagem do metal, né? É que ele é infinitamente reciclável, né? Essa é uma grande vantagem que o alumínio tem. Então, diferentemente de outros produtos para embalagem, o alumínio ele tem essa propriedade de ser infinitamente reciclável. E o Brasil está muito bem nesse sentido, porque hoje o país tem taxas de coleta próximas de 100%, né? Ou seja, aquilo que é usado como embalagem de alumínio acaba praticamente tudo sendo reciclado. E o país ele tem a indústria, a sociedade, ela tá preparada e estruturada para essa reciclagem, né? Então, eu diria que o país está muito bem em termos de reciclagem. Uhum. E como que está a Novelis em relação à reciclagem hoje? Vamos apresentar também a empresa para o nosso ouvinte? Vamos. Bom, a Novelis é a maior produtora de chapas de alumínio do mundo e maior recicladora de alumínio do mundo. Especificamente no Brasil, ela tem como seu principal mercado o mercado de bebidas, que usam embalagem de alumínio, a latinha, é o principal mercado da Novelis na América do Sul. E ela tem uma estrutura já toda preparada para reciclagem, né? Então a Novelis ela tem 14 centros de coleta de sucata espalhados pelo Brasil, e ela tem mais parceiros, né, que possuem também seus centros próprios de coleta que compram essa sucata de aço, de alumínio e vendem para a Novelis. Então a gente tem hoje uma estrutura bem estabelecida de centros de coleta. Os centros de coleta da Novelis e de seus parceiros instalados no Brasil, eles cobrem praticamente 95% de onde essa sucata de alumínio, de latinha, é gerado. Nossa, é um número muito alto. É um número muito alto. Em relação aos outros países, é um dos maiores do mundo, né? O Brasil tem aí quase 100%, né? No índice de 2021 foi de 98,7% de taxa de coleta. Só para você ter uma ideia, os Estados Unidos eles reciclam, eles coletam pouco menos de 50% do que é gerado, né? Só para você ter um número, a Novelis ela reciclou em 2022 algo como 2021, algo como 31 bilhões de latinhas. O número de 2022 ainda está para ser publicado, mas em 2021 ela reciclou algo como 31 bilhões de latinhas, sendo 20 bilhões, mais ou menos, geradas no mercado nacional, e ela importou ainda 11 bilhões de latinhas para poder reciclar aqui dentro do país. E a vantagem, né, da reciclagem da lata é que você usa menos o recurso natural. Então você usa menos o alumínio, que a gente chama de primário, né, que é extraído da natureza, beneficiado e tal. Então quando você faz isso, você consome 95% a menos de energia, quando comparado ao produto primário, e 95% a menos de emissão de CO2 quando você compara ao alumínio primário, né? Então
a reciclagem tem inúmeras vantagens, né? Além de ter um papel social muito forte, né? São quase 800 mil pessoas que são beneficiadas desse processo. Só na Novelis, 800 mil pessoas. O mercado de reciclagem ao todo, né? Ele, Ah, sim. ele gera, economia ou emprego, sustento para algo como, a gente estima, algo como 800 mil pessoas que trabalham nesse mercado da coleta e da reciclagem de alumínio no Brasil. Nossa, é muito, né? É muito. E você começou a falar dessa questão do trabalho social. Quais são as ações que a Novelis tem? Porque você, inclusive, disse são o quê? 14 centros de coleta? Centros próprios da Novelis são 14, né, espalhados pelo Brasil, mas a gente ainda tem outros parceiros que também têm centros, e aí esse número ele chega em torno total, Novelis e seus parceiros, próximo a entre 45 e 50 centros espalhados pelo Brasil. A gente percebe, né, que, enfim, é essa coisa de um trabalho que ele não fica só em uma instância, né? A reciclagem, ela também aborda aí várias outras questões, como economia circular também, né? Várias outras questões de sustentabilidade que estão atreladas a um trabalho da reciclagem, né? Então, é muito importante esse trabalho, é importante também que as pessoas tenham consciência, né, de fazer o descarte correto. Qual que é o trabalho, assim, social das pessoas mesmo, do consumidor em si? Queria que você comentasse dessa importância, né, do consumidor com o produto, né, que ele consome. Bom, é sempre muito importante você poder ter a consciência de usar produtos recicláveis, né? Então, que você sabe, você separar, né, o seu lixo em casa para que ele possa ser melhor reciclado, né? Eu dou um exemplo quando você compara o Brasil com o Chile. O Chile, hoje ele tem uma taxa de coleta. Você perguntou da taxa de coleta do Brasil, né? Como é que ele é posicionado em relação ao mundo, né? O Brasil tem quase 100% de coleta. O Chile ele tem na casa de 30%, porque a população não faz uma separação, né? Então, e a gente sabe porque a gente está lá no mercado tentando fomentar isso, mas é uma questão mesmo de você fazer a separação, porque você sabe que vai haver uma coleta e esse metal vai retornar. E você tinha me perguntado também a respeito do que a Novelis faz no social, né? Uhum. Então, a gente tem inúmeros trabalhos sociais, né? No ano fiscal da Novelis, em 22, a Novelis ela direcionou 12 milhões de reais para investimentos sociais, entre o recurso próprio e incentivado, né? E a Novelis também tem uma gestão muito forte das cooperativas, né? Tem uma parceria da Novelis com uma ONG chamada Reciclázaro, ela é desde 2013, e ela tenta aproximar, né, a indústria do catador que trabalha via cooperativa, né? Então a gente tem alguns projetos, né, que a gente tenta potencializar e profissionalizar o trabalho deles, né, como gestão administrativa, segurança de trabalho, bem-estar. Então é algo que a gente faz muito. E outra coisa que a gente tem também nos nossos centros de coleta, a gente chama de Liga da Reciclagem Benefícios, né? Então, na medida que o fornecedor ele vai entregando a latinha, ele entra num programa de fidelização, de bonificação, né? Parecido com aquele de milhagem das empresas aéreas, né? Então, ele ganha um benefício de um preço diferenciado, ele ganha um benefício de um frete que a gente vai pegar para ele, a gente ajuda de certas formas o fornecedor e aquele pequeno fornecedor, por exemplo, esse do frete, hoje a gente tem um caminhão que ele sai circulando as periferias, os entornos dos centros de coleta para conseguir comprar e ajudar aquele pequeno fornecedor que não consegue se deslocar porque ele não tem um volume grande para o centro de coleta, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente faz hoje no sentido não só da compra da sucata, mas do incentivo à cadeia, né?
Ah, é muito legal isso. Bom, tem considerações finais? Tenho, né? Eu acho que o importante é ressaltar que hoje, né, o nosso produto, né, a chapa que é usada para fazer a latinha, ela já tem um conteúdo reciclado acima de 80%, né? E isso é trabalho, e a Novelis hoje, ela já tem também uma capacidade de reciclagem de cerca de 500 mil toneladas ano, né? Então é um trabalho todo feito em que a indústria se prepara para a reciclagem e a indústria fomenta a reciclagem, né? Então, às vezes eu sou perguntado como é que a gente consegue um índice tão alto, né, de quase 100%. Além da indústria estar toda preparada, é uma cadeia que eu acho que ela valoriza todos os elos da forma correta. Então, desde aquele catador inicial, ele recebe um preço justo por aquilo pela sucata de lata que ele está coletando, até os nossos fornecedores, pequenos sucateiros. Então, toda a cadeia é remunerada de acordo e a indústria toda é preparada para fazer essa reciclagem. E eu acho que a mensagem final que eu gostaria de dizer é que a Novelis continua investindo em reciclagem. A gente vai abrir um novo centro de coleta agora no sul do país. A nossa intenção é continuar abrindo novos centros de coleta, expandindo aqueles que a gente tem hoje, que a gente vê que estão no limite de sua capacidade operacional, caso, por exemplo, de São Paulo e Salvador. E a gente continua sempre investindo em aumentar a reciclagem e fazer da latinha um produto cada vez mais sustentável, né? Tá certo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui no podcast. Obrigado a vocês. Eu converso agora com o gerente executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, Davi Bom Tempo. Davi, obrigada pelo seu tempo aqui no nosso podcast. E, Davi, eu queria entender qual é o desafio hoje da reciclagem num país tão grande quanto o Brasil? Bom, acho que a reciclagem ela faz parte de um escopo maior, né? Então ela é tratada dentro de uma agenda de economia circular aqui na CNI. É claro que é uma parte muito importante, mas a gente precisa aqui também ressaltar que a economia circular não é somente reciclagem, então faz parte de uma agenda maior, né, que contempla desde a parte de inovação, de ecodesign, ou seja, como fazer produtos mais duráveis, modulares e que tenham um tempo maior durante o seu ciclo de vida, mas claro que entraria também nos outros ciclos, né, chamados os R's, né, que inclui a reciclagem, reuso, remanufatura, né, recirculação, seja na mesma cadeia ou seja em outra cadeia, como por exemplo produção de energia. E é claro que a reciclagem hoje assume uma importância muito grande aqui no Brasil, até porque os indicadores são bastante inferiores quando a gente posiciona uma economia do tamanho do Brasil, né? Então, cerca de 4% somente no Brasil é reciclado, né? Então, é um indicador que ele merece atenção, ele merece investigação do porquê é um indicador tão baixo, né? Talvez olhar pelo lado dos incentivos econômicos, né? Dos incentivos também para aqueles que vão trabalhar na ponta, como os catadores, né? De profissionalização da profissão, enfim, algumas linhas que precisam ser endereçadas o quanto antes, para que a gente possa cada vez mais aplicar o reciclável dentro da nossa economia. E qual tem sido o papel da indústria para incentivar essa reciclagem, enfim, para mudar essa realidade? Bom, a CNI ela trabalha com influência em políticas públicas, né? Hoje, o reciclável, em algumas matérias, é mais caro que a matéria-prima virgem, então a gente precisa mudar essa realidade, né? Existem alguns projetos de lei que já estão tratando, né, desse assunto. Tudo se iniciou com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É claro que tem uma parte importante que é liderada pelo governo, que é o comando, o controle, a fiscalização, mas existe também uma parte importante do setor privado, né, que vai fomentar e que vai fazer essa virada de chave, que são os incentivos econômicos. Então, passa desde incentivos tributários, fiscais, né, a parte de financiamento. Então, são fatores que o setor industrial considera como primordiais para o incentivo à reciclagem no Brasil. E tem também, bom, você disse esse dado que é alarmante,
de que apenas 4% dos produtos são encaminhados para reciclagem, né? É um dado ruim, mas a gente tem dados muito bons também. Por exemplo, latinha de alumínio, vidro. A gente pode falar sobre esse lado bom da reciclagem, que tem sido assim, um sucesso no Brasil e até mesmo um exemplo para outros países? Quando você cria a condição ideal, né, para uma agenda de negócios, você começa a ter, né, exemplos, né, de sucesso aqui dentro do Brasil. Então, você citou, por exemplo, as latas de alumínio, mas a gente tem a parte de vidro, a gente tem a parte também de eletroeletrônicos. Então, são setores que aprenderam a trabalhar dentro do escopo da reciclagem e que já enxergaram oportunidade de negócio também dentro dessa agenda. Ter negócio é aquilo, né? Lixo é ouro, que o pessoal fala. Exato. Mas... E esse é um dos conceitos, né, que a gente vem evoluindo quando a gente trata de economia circular, é enxergar no resíduo o recurso, seja na mesma cadeia, seja em outra cadeia. Então não existe mais lixo, né? Então a gente precisa ter esse olhar, né, de que tudo pode ser reaproveitado, tudo pode ser desenvolvido dentro do modelo de negócio e com certeza pode gerar aí vários benefícios, tanto sociais, econômicos e também ambientais, né? E tudo isso passa também pelo consumidor, que é quem produz, né? Esse lixo, enfim, tudo, né? Isso o que eu quero dizer começa dentro de casa? Com certeza, né? Quando a gente fala de resíduo, a gente precisa criar toda essa educação, toda essa conscientização, seja na parte de separação desse resíduo, seja no encaminhamento em termos adequados, né? Então, é um papel muito importante do consumidor, né, fazer essa primeira triagem para que a gente possa evoluir na destinação adequada desses resíduos, né? Aquilo, tem até pontos de coleta específico para coisas específicas, né? Para vidro, para pilha, para lixo eletrônico, para tudo. Cabe realmente ao consumidor ter essa consciência e fazer acontecer, né? Com certeza, e o caminho é longo, né? A gente tem uma agenda bastante robusta, bastante longa, né? O Brasil, a gente sempre tem um ponto de atenção especial essa agenda, né? Me lembra muitas discussões em âmbito internacional, onde queriam discutir muito, né? E querem discutir modelos de gestão, metas, indicadores, mas a gente precisa também considerar, né, a posição, a realidade, a especificidade de cada país, né? Por exemplo, hoje no Brasil a gente ainda lida com problemas desse século e do século passado, né? Então a gente precisa endereçar e finalizar a questão dos lixões, né? Isso está previsto para 2024. Né? A gente precisa também melhorar aqueles indicadores de saneamento básico. Claro que a gente já superou uma etapa em termos de legislação dentro do Congresso, mas a gente ainda precisa avançar nas regulamentações no Poder Executivo, mas a gente precisa, de fato, melhorar esses indicadores que não retratam, né, uma posição econômica do Brasil. É o nosso potencial, né? Exato. Com certeza. Tem considerações finais? Não, acho que a gente está chegando ao dia da reciclagem, né? É uma data muito importante, é uma data de atenção especial à questão da gestão de resíduos, né? O Brasil tem muito a fazer, mas tem evoluído também nessa agenda. É primordial que a gente avance nos incentivos econômicos para que a gente possa evoluir de forma estruturada e também olhando para oportunidades de negócio. E nesse dia só tem aí a contemplar, né, a participação de vários atores hoje da sociedade, né, um número expressivo de atores envolvidos dentro dessa agenda, de forma a melhorar a reciclagem, de encaminhar ações que melhorem também a logística reversa, mas que com certeza é um caminho longo a ser trilhado, mas com certeza a indústria é parte da solução. E com isso, com certeza, a gente vai gerar renda, vai gerar emprego e desenvolvimento em várias regiões do Brasil. É isso, muito obrigada, Davi. Eu que agradeço. Chegamos ao fim de mais um podcast Indústria de A a Z. Se você lembrou de alguém enquanto escutava esse conteúdo, compartilhe, ajuda a gente com o nosso material, com o nosso trabalho. Mas, sobretudo, lembre-se, você é parte ativa para fazer do mundo um lugar mais sustentável e todos nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelo nosso consumo também. Esse podcast contou com os trabalhos da equipe multimídia da CNI. A filmagem, som direto e edição de vídeo é de Augusto Coelho. Apoio de produção foi de Letícia Carvalho. A direção geral é da nossa gerente de multimídia, Ariadne Saquis. Eu sou Judite Aragão e apresento esse podcast. A gente se vê no próximo episódio.